Eu não acredito. Então, e ele deixou bem claro que o loteamento ia seguir. Era muito dinheiro envolvido. Tá? Na época, ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. É uma coisa grande, são ruas. Então, na verdade, é um mini bairro. Tá? É uma coisa gigantesca. Então, a gente está falando de muita grana. E na época, como até hoje eu não sei quanto está o dólar, mas era mais de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então, isso aí foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa, uma coisa assim impactante realmente. Tá? Aí, resumindo, conversamos, ele disse que a DH estava na mão, que a DH estaria já acertada, que é tudo com ele. E nessa ocasião, o Macalé falou, quando ele afirmou que a DH estava na mão, que a Polícia Civil estava toda na mão, era tudo com ele, o Macalé faz a seguinte observação. Pô, padrinho, se eu soubesse que o senhor tinha esse contato, eu não teria nem sido preso em 2014 para 2015. Ele foi acusado de um homicídio de Oswaldo Cruz. Aí a resposta do Domingos. Pô, negão, você não se comunica? O Rivaldo é nosso. O Rivaldo é nosso. Então, ele é a carta branca. Sem ele, ninguém faz nada. Sem o Rivaldo, ninguém faz nada. Então, ele deixou bem claro que quando ele falava que a Polícia Civil estava na mão, ele falava de Rivaldo Barbosa. Tá? Ele não falava de outro delegado, nem de um inspetor, nem de ninguém. Ele falava exclusivamente de Rivaldo Barbosa, que automaticamente englobava já bastante coisa, porque ele é um dos idealizadores daquela nova que no sistema de apuração de crimes, a tal da Super DH que foi criada, ele é um dos idealizadores daquilo ali. Então, nessa época, eu não sei, não tenho certeza se ele já era chefe de polícia ou não. Eu não tenho certeza se ele já era o chefe ou simplesmente ainda era o chefe das DHs, que já era bastante coisa. Tá? Porque se tratando de um homicídio, você não precisa de um delegado que trate de automóvel. Então, se você já tem o diretor das DHs, eu acho que você já está bem amparado. Tá? Então, eu não me recordo exatamente se ele já era o chefe de polícia ou não. E dentro dessa tratativa, ele deixa bem claro o seguinte, nesse primeiro encontro nosso, que por exigência assim, fundamental, não poderia acontecer nada se não fosse cumprir essa exigência. De quê? De que o crime não poderia partir da Câmara dos Vereadores. Tá? Jamais, em hipótese alguma, poderia sair da Câmara dos Vereadores, ou seja, ela sendo seguida da Câmara dos Vereadores e morrer tendo saído da Câmara dos Vereadores. Teria que ser a partir do endereço que logo depois o Macalé trouxe, que seria o endereço da Rua do Bispo. Mas exigência de quem? Do Rivaldo Barbosa. Exigência do Rivaldo Barbosa. Então, o Domingos te trouxe essa exigência do... Exigência explícita. Ele não economizou que o meu amigo de lá, ou que o meu contato lá... Não. O Rivaldo disse que não poderia ser de outra forma. Tá? Ele foi bem firme nisso. Foi contundente. Então, não é não e não pode porque o Rivaldo não quer. Tá? Então, nós, na verdade, nós sentimos até bastante firmeza pela magnitude da coisa, tá lidando com o diretor da DH. Pô. Se o diretor da DH faz uma exigência dessa, ele já tem, na minha concepção, ele já tem uma linha traçada para desviar o assunto. Tá? Porque se não pode ser daquela forma ali, da Câmara de Vereadores, é justamente para não chamar a atenção de quem? De vereadores. Concorda? Então, se vem a partir de casa, pode ser qualquer outro motivo. Talvez é o que ele fosse traçar. Aí, logo depois dessa reunião, nós nos despedimos. Ele deixou bem claro que não poderia ser feito sem essa exigência do Rivaldo Barbosa. Sem essa exigência, não rolaria. Ele deixa bem claro que ele é a carta branca, que é muito melhor o pré-pago, que é acertar antes o crime, né? Você acerta antes o crime antes do que esperar um bote. Foram os termos dele. É melhor o pré-pago do que disputar um bote. Tá? Porque o bote sai mais caro. Meu. Então, quer dizer, ficou bem alinhado isso.